Meus caros amigos, colegas, meus irmãos em Cristo Jesus, para nos situarmos no tempo, hoje é dia 1º de março de 2022. Não posso deixar de manifestar aqui a minha resignação ante a guerra que está ocorrendo na Ucrânia e Rússia. Poderiam resolver as coisas muito bem se houvessem um melhor entendimento entre as pessoas e que acreditassem mais em Deus e que não rejeitassem tanto Jesus Cristo como o fazem. A Ucrânia tem a maioria de irmãos cristãos, enquanto que a Rússia teve a sua oportunidade quando, alguns anos atrás, ainda quando era totalmente comunista, a ex-União Soviética, para mostrar ao mundo de que lá era possível falar de Jesus, convidaram o missionário pregador Jimmy Swaggart, um homem que eu cheguei a conhecê-lo aqui no Brasil e tenho por ele um carinho, uma afeição muito grande. E esse homem teve a coragem de transpor os muros da Rússia e entrar na União Soviética e lá pregar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, esta geração que lá está, 70 anos longe do Evangelho, pouquíssimos são aqueles que se renderam a Jesus, tendo muito ainda a se fazer naquele país para a salvação daqueles que Deus está assim conservando com vida. Tenho orado para que Deus cesse essa guerra e que realmente nós possamos viver dias de paz. E eu oro com vocês a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Assim orou Jesus por mim, por você e por aqueles que estão na Rússia e na Ucrânia e que têm Jesus Cristo no coração. Eu quero falar com vocês durante um período que eu não sei bem quantos vídeos eu farei sobre isto, mas hoje eu falarei sobre a pedofilia e incesto, e eu daria o número 1, verdade 1, sobre a pedofilia e incesto. Quero, antes de entrar no tema, fazer um prolegômeno, ou seja, uma explicação sobre o tema proposto. E por que estou falando sobre este tema, que pelo título nada tem a ver com a Bíblia ou as doutrinas de todas as igrejas e de todos os credos que professam crerem em Deus? Sim, este tema tem sim tudo a ver com aqueles que acreditam e também para com aqueles que não acreditam em Deus. E a pergunta que faço é esta: Jesus falou alguma vez em pedofilia? Jesus falou alguma vez em incesto infantil? Incesto com as crianças? E eu vou mais além. Na Bíblia toda,
nos 66 livros que ali contém a Bíblia, existe alguma passagem que fale abertamente ou proíba a pedofilia ou o incesto? E no nosso caso aqui, incesto com crianças? A resposta é não. Não existe na Bíblia nenhuma menção à pedofilia e a incesto. Existe uma máxima mundialmente aceita, de que o que não é proibido é permitido. Assim, se a Bíblia não proíbe, é porque permite. Quero dizer a vocês que vocês estão errados. Esta máxima está completamente equivocada, ela está completamente errada. Na Bíblia registra alguns casos de incestos, mas o mais citado é o caso entre Ló e suas 2 filhas, mas essas o fizeram enquanto o pai estava dopado e o fizeram sem o seu consentimento. Não quero justificar de forma nenhuma a atitude de Ló. Eu não sou juiz, mas eu quero dizer a vocês que aconteceu lá, registrado em Gênesis 19, dos versículos 32 a 36, Deus não consentiu com este ato, tanto assim que até os dias de hoje não existe paz entre os descendentes de Ló e os descendentes de Abraão, ou seja, Israel e árabes e palestinos. A única relação sexualmente aprovada e consentida por Deus é entre o homem e a mulher. Isto restou bem claro no início da criação, quando Deus fez o homem e a mulher e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vocês encontrarão isto na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. Jesus em momento algum alterou o que Deus instituiu, antes o confirmou e com muito mais rigor. Assim, nós encontramos escrito: então chegaram ao pé dele os fariseus, e eu quero dizer aqui a vocês uma explicação quem são os fariseus, porque na verdade nós usamos hoje esse termo para dizer alguém que é falso, que ele é um fariseu. Mas aqui no contexto bíblico, os fariseus eram homens estudiosos da teologia. Eles tinham por dever ler o Velho Testamento. Eram homens destinados a instruírem o povo. E um deles, tentando Jesus, lhe perguntou:
É lícito ao homem repudiar? Repudiar tem o sentido de mandar embora sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Quero repetir esse texto. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E acrescentou: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhes: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu prontamente: Moisés deu carta de divórcio. Moisés permitiu repudiar vossas mulheres por causa da dureza dos vossos corações. Mas, ao princípio, não foi assim. E continua se contrapondo ao divórcio. Oportunamente, farei com vocês uma meditação sobre esse assunto e direi a forma como eu entendo isto que Jesus quis dizer. Mas eu quero que vocês guardem bem, fixem bem na mente de vocês, que a única relação sexual permitida por Deus é entre um homem e uma mulher, e deverão serem casados. Jesus é terminantemente contra a pedofilia e o incesto infantil ou adulto. Caso contrário, ele seria o primeiro a regulamentar esta relação. A razão pela qual estou fazendo questão de falar com vocês sobre a pedofilia e o incesto infantil é que há mais de 10 anos militamos pela revogação da Lei número 12.318/2010, chamada Lei da Alienação Parental, aprovada e proposta por Regis de Oliveira e sancionada pelo presidente da República de então, que eu não preciso aqui citar o seu nome. No ano passado, no dia 17 de dezembro de 2021, os deputados federais, aqueles que nós elegemos para nos representar lá na República, perderam a grande oportunidade de fazerem história se tivessem votado favorável ao projeto de lei número 6371/2019, que dizia a respeito à revogação da Lei 12.318/2010, e que só não aconteceu por causa de uma manobra vergonhosa do presidente da casa, conforme já escrevi a ele e também aos 512 deputados federais.
E o que é mais grave é que os gardenistas ou gardineristas, como quer que vocês chamem, assim conhecidos os seguidores do diabólico Richard Alan Gardner, aquele que inspirou esta lei que está aí em vigor no Brasil, matando centenas e milhares de crianças e levando milhares de mães também à sua morte física ou psicológica. Estes seguidores desse homem ainda debocham de nós e também de vocês parlamentares de Brasília que aprovaram esta lei em 2010, lei número 12.318, conhecida como Lei da Alienação Parental. Eu já tenho explicado para vocês aqui o que é a Deep Web, mas eu vou voltar a falar caso alguém ainda não saiba. Nós temos aqui na internet que um meio de comunicação extraordinária, e nesse primeiro plano está a internet, aquilo que todos nós entramos e podemos entrar e podemos fazer lá as nossas pesquisas, e aí ali acessam sites que não devem por sua livre e espontânea vontade, mas não existe absolutamente nenhuma lei que o proíbam de verem a internet e verem ali as cenas pornográficas que lhes existem. Mas a Deep Web é o submundo da internet. Eu poderia dizer que é o submundo do crime. E lá na Deep Web, os pais conversam livre e abertamente sobre as práticas sexuais que realizam com seus filhos e o quanto a lei da alienação parental é benéfica para obterem a inversão da guarda. Veja a desfaçatez desses delinquentes. Vou mencionar aqui alguns trechos de uma fala com destaque a menção sobre a lei da alienação parental e guarda ao pai. Não é permitido a qualquer um entrar na Deep Web. Eu nunca entrei e nem tenho interesse de entrar. Mas os bandidos têm o direito de entrar. E a Polícia Federal tem o direito e o dever de entrar para conhecer os bandidos que estão procurando. Mas uma mãe desesperada para encontrar o seu filho, os seus filhos, ela ousou entrar na Deep Web e colheu lá uma série de materiais que foram entregues à Polícia Federal. E há um diálogo lá que vocês vão ter uma ideia o mal que essa lei 12.318/2010 ela faz às crianças e às mães. E eu quero aqui abrir um parênteses, que eu vou estar narrando a conversa de alguns amigos que estavam lá na Deep Web. Vou ler da forma que ele escreveu, inclusive com erros grotescos de português. Assim começa um deles. Então, amigo, eu vi no Fantástico, disse que o pai abusou do casais de filhos, só que a esposa foi na delegacia, ocorreu processo no Ministério Público, só que o pai foi esperto e foi na vara de infância, e lá o pai foi inocentado, mesmo tendo investigação, e o pai continua com os filhos. Quanto a isso,
a mãe foi declarada com síndrome de alienação parental. Continua ele. Como disse no Fantástico, esta lei beneficia muito ao pai. Eu quero fazer um parênteses aqui para deixá-los informados. O programa que ele está se referindo é um programa que foi levado ao ar pela Rede Globo de televisão no dia 8 do mês de abril de 2018. E eu fecho o parênteses. Só que você pode se relacionar com seu filho, mesmo que o filho conte para a mãe e ela fazer essa denunciar na polícia. Veja o português empregado. Melhor opção, ir na vara da infância. Adoro esta lei. Fecho aspas. O outro comentário, abro aspas. Olá, amigos. Descobrir uma nova lei que ajuda a todas as pessoas que gostam de relacionar com seu filho. Descobrir que passou no Fantástico a lei de alienação parental. Tipo, se eu relacionei com o filho meu e ele conta para a mãe, e a mãe vai na delegacia da parte, melhor momento correr atrás da vara da infância. Eu acho que esse nome mesmo, lá você afirma para eles, estão te acusando de abuso com seu próprio filho. Graças a essa lei, o acusador vira acusado. E continua ele. E ainda por cima, você pega a guarda do seu filho, quanto sua esposa é acusada de fazer falsa afirmação. Aqui no Brasil, essa lei funciona. E em outros países, depois um ponto, porque ele sabe que em outros países, se ele fizer isso, ele vai preso. Continua ele dizendo, eles afirmam, eu, a esposa ou o filho, está com síndrome de alienação. Graças a essa lei e a vara da infância, e não adianta a mulher fazer denúncia lá na delegacia ou no Ministério Público, já a vara da infância dá esse benefício aos pais. E ele recomenda, pessoal, comente sobre esta lei aqui. Algumas pessoas não sabem. Por aí, vocês devem tirar as suas conclusões. A que preço esta lei foi sancionada pelo presidente que estava no poder em 2010? E a que preço os nossos parlamentares estão resistindo em revogá-la? E eu paro aqui para não me tornar enfadonho e cansativo. E há alguns dias aqui, querendo Deus, eu estarei gravando pedofilia e incesto infantil. Verdade 2. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus. Muito obrigado.